Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar aqui sobre o assunto do momento, o Mussa cada dia mais propício a retirar essa ação. Eu trouxe essa notícia em primeira mão há 2 dias atrás. Isso tem ganhado bastante ênfase e a gente vai atualizar para vocês a situação de momento, certo? E vamos falar aqui sobre a situação da Copinha. O Vasco já sabe quem vai enfrentar nas oitavas de finais. A data do jogo e o horário já estão marcadas pela Federação Paulista de Futebol. Vamos falar aqui sobre a equipe profissional do Vasco da Gama, que embora esteja ganhando folga hoje, teve um jogo treino ontem, outro jogo treino já está marcado e a gente vai falar aí sobre a situação de reforços, hein, pessoal? O Vasco engatilhado com 3 atletas aí para reforçar o nosso elenco antes mesmo do início do campeonato estadual do Rio de Janeiro. E confirmado aí novo atacante chegando em São Januário. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, primeiramente vamos falar aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior. Ontem, que alívio, hein, pessoal? Um jogo que ganhou contornos aí de dramaticidade. O Vasco conseguiu aí passar aí de fase graças ao goleiro Cadu, que pegou 2 pênaltis e garantiu a classificação. Com isso, o Vasco da Gama, após vencer a equipe aí do Audax, vai jogar com o São Paulo, que passou o trator aí em cima da equipe do São Caetano. E vai ser aquela reedição da final da Copinha. Vai ser um jogo aí, um clássico que promete. Eu estou confiante, acredito que mesmo com o jogo sendo lá em São Paulo, que a gente vai conseguir sim chegar às quartas de finais. Força aí para a rapaziada. Meus amigos, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, o Vasco ontem fez um amistoso contra a Saferd, um jogo aí que não serve para muita coisa, foi 2-0 o resultado aí do jogo treino, mas importante do que isso é ver que o técnico Zé Ricardo tá dando oportunidade para a garotada da base. Os gols do Vasco da Gama ontem foram marcados pelo Juninho e pelo Laranjeira, meninos aí que estão voltando a ter oportunidade no elenco principal do Vasco da Gama. E meus amigos, outro jogo treino já está marcado, que será na quinta-feira, dia 20, contra o Audax. Esse jogo treino é o último aí de preparação para a gente poder enfrentar no dia 26 de janeiro o Volta Redonda às 7 horas da noite lá no Raulino de Oliveira. Então vai ser um jogão de bola aí, que o Vasco estreia aí com o pé direito. E hoje os jogadores do Vasco da Gama estão ganhando folga. Amanhã os atletas voltam a treinar
em período integral. Com relação à situação de reforços, no começo do vídeo eu falei aqui que o Vasco tem 3 situações muito bem engatilhadas aí, inclusive uma confirmada. Bom, vamos começar a falar aqui sobre a situação do Bruno Gomes. O Bruno Gomes que vai servir aí de moeda de troca aí, a negociação com o Internacional estaria bastante avançada. E o Inter, para não perder esse volante, o Bruno Gomes, está já propício a colocar dinheiro na mesa. Então o Zé Gabriel, volante aí do Internacional, pode pintar aqui em São Januário. Lembrando que o Bruno Gomes tem propostas aí do futebol dos Estados Unidos e também do futebol russo. O zagueiro Oliveira chegando no Vasco da Gama, as negociações muito avançadas aí com o Oliveira, e a gente vai ver aí esse atleta, ou melhor, temos muitas possibilidades de ver mais um zagueiro chegando no Vasco da Gama, o Oliveira, que já se desligou do Atlético Goianiense. E confirmado, meus amigos, o Vasco acertou a contratação do Pedro Raul, novo reforço do Vasco da Gama, está vindo lá do futebol japonês, do Kashima Reysol. Com a contratação do Pedro Raul, né, que vai reeditar a dupla do Botafogo com Bruno Nazário, que foi um dos responsáveis por trazê-lo, o Emanuel Gigliotti ficou afastado aí do Vasco. O Vasco não vai trazê-lo mais, certo? Embora ele tenha sido oferecido, a prioridade foi o Pedro Raul. Amigos, com relação à situação aí do assunto envolvendo o Mussa para poder retirar a ação, a gente deu essa notícia em primeira mão, fomos o primeiro canal aqui a soltar isso. E algumas pessoas debocharam, alguns colegas aí no YouTube correram atrás para ver se o Laureano estava passando fake news. O próprio Levenciano foi quem me deu a fonte no dia que isso poderia acontecer, e há uma aproximação aí. O Leven conversou com o Mussa. Eu tomei conhecimento disso hoje, que o Leven teria conversado com o Mussa. Inclusive aí os filhos do Mussa estariam aí propícios, eles que estavam fazendo resistência, eles estariam aí já admitindo a possibilidade de retirar essa ação. Estamos todos aí preocupados, inclusive o Mussa aí, com essa situação a qual o Jorge Salgado colocou o Vasco da Gama, né? E também o que tem irritado o Mussa são as atitudes arrogantes aí do Júlio Brandt. Júlio Brandt totalmente nervoso na última entrevista aí que ele deu aí, e a qualquer momento isso pode acontecer. Eu não estou cravando aqui, mas existe uma possibilidade real e grande do Mussa retirar sim essa ação. Mussa, coloca a cabeça no lugar, certo? Você pode aí salvar a história do Vasco da Gama. E outra coisa, gente, não vai ameaçar o Mussa aí, que ele foi ameaçado até de morte, por favor. Então vamos aguardar as coisas acontecerem aí, perfeito? E é o seguinte, acontecendo dele renunciar, obviamente que a eleição do dia 7 aí fica válida e vai acontecer aquela reviravolta que a gente tanto espera do Leven ser o presidente, e ele é o presidente legítimo do Vasco da Gama. Eu agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Coloque aí nos comentários o que vocês acham do assunto. Valeu, meus amigos. Abraço.